Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês este suplá. Eu fiz ele aqui em dois modelinhos, sem o bico russo e com o bico russo. Aqui eu fiz um acabamento aqui com ponto baixíssimo. E nesse aqui eu fiz o bico russo. Usei a mesma base e só mudei aqui o final do suplá. Esse suplá é uma inspiração da Malu Jara, que fez, me enviou a foto. Algumas amigas pediram para estar gravando e eu estou gravando aqui com muito amor e carinho para vocês. Espero que vocês gostem. Eu vou estar passando para vocês a lista de materiais, a medida também de cada um, com e sem o bico russo. Então, esse azul eu usei o Supremo Intense, que é um fio 100% algodão. A cor é número 16. A indicação da agulha é de 4 a 5 milímetros, Tex 885. Eu uso agulha 3,5, então você vai usar a agulha que você vê aí que fica melhor no seu ponto. Usei também nesse aqui o fio amarelo, Supremo Intense, a cor número 12. Esse aqui ficou com 37 centímetros de diâmetro. No fio azul, eu usei 125 gramas. E no fio amarelo, eu usei 35 gramas. Então, ele ficou com um total de 160 gramas a peça aqui depois de pronta. O que eu fiz aqui no marrom, com esse bege, eu gastei um pouco mais de fio, porque tem aqui o bico russo. Esse aqui ficou com 42 centímetros de diâmetro. Na cor que eu usei aqui no marrom, também usei o Supremo Intense, cor 04. Aqui no marrom, eu usei 166 gramas para fazer aqui o meio e o bico. Então, na peça toda eu usei 166 gramas. E no bege, eu usei 30 gramas. Então, aqui eu usei um pouquinho menos, porque eu não tenho essa carreira aqui de acabamento com essa cor. Então, só usei essa cor para fazer aqui. Então, para fazer esse detalhe, você vai usar pouco fio. Então, você pode usar sobrinhas de fio que você tem aí, se você quer apenas fazer para teste, para ver como que fica a peça, fica bem legal também. O peso total desse aqui ficou 196 gramas. Então, eu quero aqui já agradecer a Malu pela inspiração dessa linda peça. Quero deixar para vocês também a indicação aqui de um porta-guardanapo que eu tenho aqui no meu canal, de borboletas, que também combina aqui com o suplá. Você pode estar fazendo aqui com várias cores, fazendo aí as combinações aí de sua preferência. Então, ele fica bem legal, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para vocês. Então, nós vamos precisar da agulha 3,5. A agulha de tapeceiro para a gente fazer os acabamentos depois ali do lado avesso, para fazer a aplicação da etiqueta, tesoura. E a cola jeans eu também uso nos acabamentos. Esse aqui no marrom eu iniciei com 12 pontos altos. Então, se você iniciar sua peça e ver que está emborcando, você pode começar com 14 pontos altos, porém, você terá que trabalhar 8 carreiras em pontos altos e a 9ª carreira, com o aumento, você tem que trabalhar em ponto baixo, mas eu vou explicar depois para vocês também. Então, se você tem costume de começar com 12, pode seguir dessa mesma forma. Com 14, você também pode iniciar. Aqui, você com 14, então tem que ter uma quantidade certa, porque aqui ele é múltiplo de 6 para fazer esse desenho. Então, se eu começo com 12, qualquer quantidade que eu fizer de carreira, se você quiser aumentar para fazer tapete, vai dar certo de você fazer esse desenho aqui. Então, se começar com outra quantidade de pontos, você vai ter que fazer adaptações para fazer esse acabamento na peça. Eu vou iniciar, então, com o fio marrom.
Vou fazer o anel mágico e fazer os 12 pontos altos no anel mágico. Eu deixo um pedaço de fio aqui sobrando para fazer o acabamento depois. Esse fio que está vindo do novilho eu passo aqui por cima, trago aqui para baixo novamente, passo por cima, cruzando aqui em cima desses 2 dedos. Com a agulha, eu venho aqui por baixo desse primeiro fio e o outro eu puxo aqui por cima. Busco o fio e faço um nozinho para prender o anel mágico. Agora eu já posso soltar e ajusto aqui um pouquinho, ainda não fecho, só fecho depois. Vou subir mais 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E agora aqui dentro eu vou trabalhar mais 11 pontos. Contando com as 3 correntinhas, eu fico com 12 pontos altos. Dou a laçada, venho dentro do anel mágico, busco meu fio e vou tirando de 2 em 2 alcinhas. Aqui eu tenho o meu ponto alto. Dou a laçada, volto aqui no anel mágico e faço o ponto alto. Aqui eu já tenho 3 pontos. Vou trabalhar o restante dos pontos até completar aqui 12 pontos altos dentro do anel mágico. Trabalhei aqui meus 12 pontos altos, 3, 6, 9, 12. Esse fiozinho aqui do anel mágico eu vou puxar, aqui eu vou segurando e ajustando para ficar bem certinho esse início. Se você quiser iniciar com correntinhas, pode iniciar de 4 a 5 correntinhas, fecha o anel aqui e trabalha os 12 pontos altos. Aqui eu iniciei, então, eu tenho 3 correntinhas. A primeira que eu fechei o anel mágico e subi mais 2. Na terceira, então, tem 1, 2, 3. Nessa terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Eu pego esta alcinha da frente da correntinha. Aqui eu vou ajustar esse fio para ficar bem apertadinho ali. Levo a minha agulha para o lado avesso. Pegando só na alcinha da frente, depois eu levo a agulha lá para trás. Busco o fio e faço um ponto baixíssimo, ajustando bem aqui os pontinhos. Agora, eu vou alongar aqui um pouquinho esse ponto, não deixo muito apertado. Vou no próximo ponto, pego nas 2 alcinhas, faço um ponto baixo. E uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. Eu não aperto muito esse ponto. Dou a laçada, no mesmo espaço eu faço outro ponto alto. Nesta carreira, nós faremos 2 pontos altos em cada ponto de base da carreira anterior. Então, venho no próximo ponto, faço 2 pontos altos aqui no mesmo espacinho. Vou ficar com 24 pontos altos. Em todos os pontos, eu faço 2 pontos juntos. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu tenho 22 pontos. Bem aqui nesse pontinho, eu preciso fazer os 2 pontos altos. Para completar aqui os 24 pontos. Dou a laçada, sempre eu pego nas 2 alcinhas, essa da frente e aquela de trás do ponto. E faço os 2 pontos altos aqui nesse pontinho. Agora, onde eu iniciei, eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Nesta correntinha, eu pego na alcinha da frente, levo a minha agulha lá para o lado avesso, ajusto esse fio e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu alongo um pouco esse pontinho, vou no próximo ponto, pego nas 2 alcinhas do ponto, faço um ponto baixo, não puxo muito esse ponto, e uma correntinha.
No mesmo espaço, eu faço o outro ponto alto. Já tenho o primeiro aumento da minha carreira. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo ponto, 2 pontos juntos. No próximo, um ponto sozinho. Então, nesta carreira, vamos trabalhar com esta sequência: um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Aqui no meu, ó, ele fica um pouquinho emborcado, mas depois a gente puxa bem aqui, ó, no início, até fechar completamente esse início. Conforme eu vou trabalhando aqui, ele vai ficando bem retinho. Então, ali no meu suplá, no marrom que eu fiz, eu comecei com 12 pontos altos. Então, se emborcar um pouquinho, é normal. Agora, se emborcar muito, você pode iniciar com 14 pontos altos aqui no início. Chegando aqui no final da carreira, eu tenho 2 pontos juntos, e nesse pontinho ali, eu novamente eu tenho que fazer o ponto alto. Como eu comecei com 2 pontos juntos e aqui eu tenho 2 pontos juntos, entre um aumento e o outro, eu tenho um ponto sozinho. Então, agora eu faço um ponto alto aqui nesse pontinho. Fiz o ponto alto, agora eu finalizo a carreira, que é onde eu tenho ponto baixo e uma correntinha. Eu pego nesta correntinha, nesta alcinha da frente, levo a minha agulha lá para trás, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Alongo um pouco o fio, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, uma correntinha e no mesmo espaço um ponto alto. Tenho meu primeiro aumento da carreira. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos sozinhos. Então, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Tem os 2 pontos sozinhos, agora eu faço 2 pontos juntos. Nesse ponto, eu faço 2 pontos aqui, ó, no mesmo espaço. Nossa sequência será desta forma: 2 pontos altos sozinhos, fiz o primeiro, faço o segundo, e agora 2 pontos altos juntos, até completarmos a nossa carreira. Para concluir a carreira, que eu fiz os 2 pontos juntos, entre um aumento e o outro, eu preciso de 2 pontos altos. Então, nesses 2 pontinhos, eu preciso fazer um ponto para cada ponto. Faço um ponto, dou a laçada, vou no próximo ponto e faço o outro ponto alto. Tenho os 2 pontos sozinhos. Aqui onde eu tenho o ponto baixo e a correntinha, eu venho na correntinha, pego só nesta alcinha da frente, levo lá pro lado avesso a agulha, busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Somente aqui nesse ponto baixíssimo que eu ajusto um pouquinho o fio, depois eu solto aqui um pouquinho, para não ficar muito apertado. Vou no próximo ponto, faço ponto baixo e uma correntinha. Também não faço muito apertado esse ponto, para esse ponto não ficar menor que os outros. No mesmo espaço, eu faço o ponto alto. Tem os 2 pontos aqui, eu já tenho o primeiro aumento da carreira. Agora, nós teremos 2 pontos juntos e 3 pontos sozinhos. Então, aqui eu trabalho 3 pontos altos sozinhos, um ponto para cada ponto de base da carreira anterior. Fiz os 3 pontos altos, no próximo eu faço 2 pontos juntos. Depois, 3 pontos altos, sozinhos, um ponto em cada ponto de base. E no próximo, 2 pontos juntos.
sigo dessa forma até completar a carreira. Para finalizar a carreira, a gente tem que terminar aqui com 3 pontos sozinhos. Então, aqui eu terei o aumento, depois 3 pontos sozinhos, finalizo da mesma forma que nas outras carreiras. Aqui eu já finalizei a minha carreira com ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima carreira, fazendo um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Tem o primeiro aumento da carreira. Nesta carreira, nós faremos 4 pontos altos sozinhos. Entre um aumento e o outro, nós teremos 4 pontos altos, um ponto em cada ponto de base da carreira anterior. Trabalhei os 4 pontos altos, no próximo eu faço 2 pontos juntos. Fiz os 2 pontos juntos, trabalho os 4 pontos sozinhos. Vou seguir desta forma até completar a carreira, fazendo 4 pontos altos sozinhos e 2 pontos altos juntos. Para concluir a carreira, nós teremos que ter aqui 4 pontos altos sozinhos, para depois fechar com ponto baixíssimo, da mesma forma que nas carreiras anteriores. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu voltei aqui para mostrar para vocês, dá certinho ali os 4 pontos sozinhos. Então, se você chegou aqui, só tem espaço para 3 pontos, é porque em algum dos pontos aqui você pulou ou fez ponto a mais. Então, sempre tem que contar, tem que fechar certinho aqui, ó, os 4 pontos que a gente tem entre um aumento e o outro, os 4 pontos sozinhos. Fiz os 4 pontos, eu finalizo com ponto baixíssimo. Aqui onde eu tenho ponto baixo e uma correntinha, na correntinha eu busco o fio, eu ajusto bem aqui, faço um baixíssimo. Depois que eu faço, eu alongo um pouco esse fio, vou no próximo ponto, faço o ponto baixo e uma correntinha, não faço tão apertado esse ponto. No mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Agora, nós teremos aqui 5 pontos sozinhos. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nesse ponto, nós teremos o aumento. Faço um ponto, 2, 3, 4 e 5. Fiz os 5 pontos, faço 2 pontos juntos. Vai ser esta sequência até completar a carreira. Lembrando que para finalizar aqui a carreira, também aqui, ó, nesse segundo ponto do aumento da carreira anterior, é onde a gente sempre faz o aumento. Então, vou fazer o aumento aqui, depois eu terei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, bem certinho. Entre um aumento e o outro, 5 pontos altos. Trabalhei aqui 7 carreiras, agora vamos para a 8ª carreira. Vou fazer um ponto baixo no próximo ponto. Uma correntinha e um ponto alto aqui no mesmo espaço. Agora, nesta carreira, nós teremos 6 pontos altos sozinhos. Então, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois o aumento. Entre um aumento e o outro, nós teremos 6 pontos altos. Fiz os 6 pontos altos, eu faço 2 pontos juntos. Aqui nesse pontinho, eu faço os 2 pontos. Agora, eu faço 6 pontos sozinhos.
Nossa sequência de pontos será desta forma: 6 pontos sozinhos e 2 pontos juntos, até completar a carreira. Lembrando que lá no finalzinho da carreira, a gente precisa de ter os 6 pontos sozinhos entre um aumento e o outro. Então, quando chegar aqui, eu tenho que ter 6 pontos antes de fechar a carreira, 6 pontos altos sozinhos. Aqui eu já estou terminando a 8ª carreira. Então, se você iniciou com 14 pontos altos, aqui você já vai arrematar o fio. Aqui no meu, que eu comecei com 12, eu trabalhei 9 carreiras em pontos altos. Então, vou trabalhar mais uma, depois que eu fizer essa com ponto baixo. Então, nesta carreira aqui do ponto baixo, ainda nós teremos a mesma sequência de aumentos. Eu vou continuar fazendo os aumentos para não emborcar. Então, por isso que você vai precisar de fazer 8 carreiras somente aqui, se você iniciou com 14 pontos altos. Porque na 9ª carreira, nós vamos fazer os pontos baixos com aumentos para dar a quantidade de pontos aqui para ser múltiplos de 6. Então, aqui eu ainda vou fazer mais uma carreira. Se você iniciou com 12, aqui vai depender do tamanho que você quer. Se você quer maior ou menor, independente da quantidade de carreira, ele vai ser múltiplo de 6. Aqui onde tem o ponto baixo, a correntinha, eu vou finalizar a minha carreira. Pego aqui na correntinha. Fiz o ponto baixíssimo, alongo um pouco o fio, faço ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. E agora, nesta carreira, nós teremos 7 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chega naquele segundo ponto do aumento, a gente faz o aumento. Então, entre um aumento e o outro, nesta carreira, nós teremos 7 pontos altos sozinhos. Um ponto para cada ponto de base da carreira anterior. Trabalhei aqui os 7 pontos altos sozinhos, depois eu faço 2 pontos juntos aqui no mesmo pontinho, 2 pontos altos. Para finalizar a carreira, que eu preciso de 7 pontos, a mesma quantidade que eu tenho entre um aumento e o outro. Então, eu trabalho 2 pontos juntos, 7 pontos sozinhos, 2 juntos e 7 sozinhos, até completar a carreira. Aqui, eu já trabalhei as 9 carreiras, fiz aqui os 7 pontos altos, agora eu vou cortar o fio e vamos fazer o arremate. Deixo aqui um pedaço para fazer o arremate. E vamos aqui, ó, depois que eu fiz o ponto alto, só vou puxar o fio. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, corto o fio e puxo. Dá para você continuar aqui com o fio escondendo ali por trás? Tem como fazer também, para não precisar ficar cortando e fazendo o arremate. Eu prefiro fazer dessa forma, porque daí o acabamento aqui atrás fica bem certinho, senão vai aparecer um pouquinho do fio. Tem que fazer bem certinho essa troca de fio se você for fazer deixando o fio aqui em espera. Então, vou fazer dessa forma que fica mais fácil para eu ensinar aqui para vocês. Cortei ali o fio. Eu já coloquei aqui na minha agulha. Se você não tem agulha de tapeceiro, você pode usar agulha de crochê também. Só puxar o fio ali pelo pontinho. Então, aqui eu coloquei na agulha. Trabalhei, então, aqui com 12 pontos altos, eu trabalhei por 9 carreiras. Com 14 pontos, você tem que trabalhar 8 carreiras, corta o fio e faz o arremate. Aqui eu tenho ponto baixo, uma correntinha e o ponto alto. Eu venho no ponto alto, nas 2 alcinhas, lá do lado de trás, trago aqui pra frente. Puxo esse fio aqui pro lado direito. Vou deixar um pouquinho solto aqui pra vocês verem onde que eu vou colocar a agulha e onde que tem que colocar ali depois também. Então, aqui agora a agulha, eu passo
Aqui por dentro desse ponto de onde está saindo o fio, pego nesta alcinha e nesta alcinha da frente do ponto, desse último ponto alto. E agora, a agulha, eu venho aqui, onde eu tenho o ponto baixo e uma correntinha, na correntinha, nessa alcinha da frente, levo a agulha lá pro lado avesso, passando aqui, ó, por dentro desses pontos, vou puxar o fio. E aqui, agora, eu vou ajustando para que esses pontinhos fiquem todos iguais, todos do mesmo tamanho. Então, a gente puxa e ajusta aqui os pontinhos, para que fique todos iguais, desta forma. Aqui do lado avesso, eu escondo esse fio atrás de alguns pontinhos. Eu vou distorcer esse fio para fazer o nozinho. Então, eu faço dessa forma para não ficar muito grosso esse nozinho. Vou distorcer, deixei ele em duas partes e tiro uma dessas duas, desta forma. Eu vou distorcer o restante. Ainda passo aqui atrás de mais um pontinho, uma dessas duas perninhas aqui do fio, onde a gente dividiu em duas partes. E fica dessa forma. Agora, aqui que eu coloco um pingo de cola antes de fazer o nozinho. Então, vem bem aqui no pontinho, antes de fazer o nozinho, coloco só um pouquinho lá, vai ficar bem escondidinho ali atrás dos pontos. E faço de 2 a 3 nozinhos. O primeiro eu não aperto muito, olha, ele fica bem coladinho. Faço de 2 a 3. Eu faço só 2 porque ele está colado, então não tem perigo de soltar. Depois que seca, eu corto esse restante de fio. Você ainda pode usar a agulha e esconder atrás aqui de mais alguns pontinhos. Aqui onde eu iniciei com o anel mágico, eu fiz da mesma forma que eu fiz aqui. Escondi atrás de alguns pontinhos, distorci o fio, deixei em duas partes, coloquei um pingo de cola e fiz 3 nozinhos. Agora, eu vou cortar esse fio. Esse fiozinho aqui, eu guardo, porque eu uso ele para colocar, fazer a aplicação da etiqueta. Então, você pode deixar aí guardadinho para depois você usar para colar na etiqueta. Então, aqui eu já trabalhei as minhas carreiras, agora vamos iniciar a próxima etapa, que agora é com pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás e trocando agora de cor. Então, vou usar aqui a cor 02, que é o bege. Conforme você vai fazendo, você já pode ir fazendo e arrematando dessa forma aqui, para ficar mais fácil, depois não ficar muito arremate para fazer no final da sua peça. Se você trabalhou 8 carreiras, com os 14 pontos, agora você vai trocar de cor também. Nós vamos continuar aqui com a sequência de aumentos. Então, eu vou fazer o aumento entre um aumento e o outro agora, não vou fazer aumento em cima de aumento. Eu vou iniciar aqui, só que eu vou iniciar aqui em cima, posso iniciar em cima desse aumento, quando chegar aqui no meio, mais ou menos, a gente faz o aumento da carreira. Eu vou começar com o ponto baixo falso, eu dou uma laçada, que eu deixo sobrando o fio, dou uma laçada. Vou começar aqui, onde eu tenho esses dois pontos juntos, um pontinho antes. Bem aqui onde a gente tem o aumento da carreira anterior. Vou começar aqui nesse ponto, pegando somente na alcinha de trás do ponto. Esse fio eu estou segurando para não escapar e faço o ponto baixo. Vou no próximo ponto, pego na alcinha de trás e faço o ponto baixo. E vou fazendo dessa forma até chegar mais ou menos ali no meio, entre um aumento e o outro. Então, aqui de início eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, aqui eu já vou fazer 2 pontos juntos.
que eu tenho aumento e que eu tenho outro, então, mais ou menos ali no meio, eu faço os 2 pontos baixos no mesmo espacinho, aqui, ó, na mesma correntinha. Agora, nós vamos trabalhar os pontos baixos novamente. Vou trabalhar agora 8 pontos baixos sozinhos entre um aumento e o outro. Então, eu sigo na mesma ordem de aumentos que nas carreiras anteriores. Aqui eu tenho 7 pontos entre um aumento e o outro. Agora, nesta carreira, eu tenho que fazer 8 pontos. Então, venho aqui no próximo ponto, pego na alcinha de trás, um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. Até completar aqui 8 pontos baixos sozinhos. Então, aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8. Depois, eu faço 2 pontos juntos. Aqui no início, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando estiver concluindo a carreira, eu preciso de mais 2 pontinhos. Por enquanto, eu sigo dessa forma aqui, faço 8 pontos sozinhos e 2 pontos juntos, até completarmos a carreira. Se você está fazendo com 14 pontos altos, então, você vai estar na carreira, na 9ª carreira. Então, na sua, com 14 pontos, aqui você terá os 7 pontos. Então, vai mudar essa quantidade de pontos de separação aqui entre um aumento e o outro. É só você seguir na mesma ordem aqui desde o início, independente da quantidade de carreiras. Quando você chegar ali, você tem que continuar a sequência de pontos que a gente tem na carreira anterior. Então, se eu trabalhar mais carreiras, também vai ser dessa forma. Então, vou fazer o meu aqui até chegar aqui no finalzinho, eu volto pra gente fazer o arremate. Aqui eu fiz os 2 últimos pontos baixos. Vou cortar o fio, deixo um pedaço aqui para fazer o arremate. Depois que eu fiz o ponto baixo, eu puxo. Aqui no início também, onde eu fiz o ponto baixo falso, esse pontinho aqui da frente, eu também puxo. A pontinha do fio, deixo lá para trás. E agora, com a agulha de tapeceira, a gente vai fazer o arremate. Eu vou pular esse primeiro pontinho, venho no segundo, de trás para frente, trago o fio aqui para frente. Vou deixar aqui um pouquinho solto, para vocês verem onde que eu vou continuar. Vou colocar a agulha aqui onde está saindo o fio, nesse pontinho baixo, no último, e na alcinha aqui da frente do ponto. E aqui, onde eu tenho esta correntinha, que é o primeiro ponto baixo, vou inserir a agulha aqui no meio e levo para o lado avesso, que cuida para não puxar o fiozinho. E vou ajustando novamente aqui o pontinho, para ficar tudo do mesmo tamanho aqui. E ajusta dessa forma. Do lado avesso, a gente vai esconder o fio atrás aqui desse fio, desses pontos que é da mesma cor. Depois, a gente abre da mesma forma que eu fiz ali com o outro fio. Então, aqui você vai fazer desta forma, depois usa a cola, se não tem a cola, você vai escondendo o fio, o tanto aí que der para você esconder na peça. E esse aqui eu escondo pro lado de cá e faço o arremate. Aqui, então, eu já terminei a minha carreira de aumentos de pontos baixos. Então, se você fez essa mesma quantidade, aqui a gente fica com 120 pontos baixos. Dividido por 6, que vai ser o desenho que a gente vai formar, nós teremos 20 desenhos. Vai formar 20 desenhos desse aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, até completar os 20. Se você fez
com 14 pontos a base e trabalhou por 9 carreiras, vai dar 21 desenhos desse aqui, ó. Então, aí vai depender da quantidade de pontos que você iniciou na sua base. Aqui no meu, nós teremos 20 desenhos. Então, agora vamos novamente pegar a outra cor. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Cada carreira, nós vamos trabalhar alternando a cor para formar o desenho aqui da nossa peça. Agora que eu vou iniciar a próxima carreira com o fio marrom, que é a mesma cor que eu usei aqui na base. Vou começar aqui entre um aumento e o outro, mas pode começar aqui em qualquer um desses pontinhos. Vou começar com o ponto alto falso. Então, seguro aqui o fio, ali atrás da agulha, dou 2 laçadas e continuo segurando aqui para não escapar esse fio. Eu vou pegar um ponto alto, fazendo aqui nesta alcinha da frente aqui deste ponto, da carreira anterior. Aqui eu continuo segurando o fio até eu terminar esse ponto alto. Busco o fio, tiro 2 alcinhas e mais 2. Tem aqui o ponto alto falso, esse fio eu deixo pro lado. Então, aqui atrás eu tenho o ponto baixo e aqui eu tenho o ponto alto, desta forma. Nesse ponto baixo ali, eu não trabalho, porque tá na direção do ponto. Eu vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Depois que eu fiz o ponto baixo, eu já posso soltar esse fio, depois eu faço o arremate. Aqui eu vou trabalhar por 5 pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Fiz 2, 3, 4 e 5. Vou fazer novamente o ponto alto, pegando na alcinha da frente, na mesma direção aqui do ponto. Aqui onde eu tenho esses 2 pontos, eu preciso fazer o ponto alto bem aqui nesse pontinho. Se não tem esse aumento, aqui somente ponto sobre ponto, você vai pular o ponto e fazer no próximo. Depois ali eu explico no próximo, a gente vai fazer no próximo ponto. Somente aqui quando chega na hora de fazer o ponto alto, se tem no aumento, eu tenho que fazer no mesmo espaço. Pego nesta alcinha aqui da frente, busco o fio e faço o meu ponto alto. Ali do lado de trás, eu preciso pular esse pontinho, eu não trabalho naquele ponto, porque está na mesma direção aqui, onde eu fiz esse ponto alto. Então, eu vou no próximo. Faço 5 pontos baixos, um ponto em cada ponto de base, pegando somente na alcinha de trás. Fiz os 5 pontos. Agora, o 6º ponto, eu faço na direção desse ponto baixo aqui. Agora, eu não faço nessa mesma direção, porque nós não temos aquele aumento aqui atrás do ponto. Então, aqui, eu venho nesta direção, pego nesse pontinho aqui e faço o ponto alto. Nesse mesmo ponto, eu deixo ali, vai ficar na mesma direção, eu não trabalho ponto baixo nele. Então, eu vou no próximo, trabalho 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, o ponto alto na direção do próximo ponto. Pego nesta alcinha do ponto e faço o ponto alto. Vou no próximo ponto, ó, nessa direção desse próximo, trabalho os 5 pontos baixos novamente. No próximo ponto, faço o ponto alto pegando na alcinha da frente do ponto. Sempre cuidando para pular esse ponto aqui, ó, na direção do ponto alto, a gente não trabalha nele, vai no próximo.
Então, eu faço 5 pontos baixos novamente. Eu trabalho desta forma até completar a minha carreira. Faz os 5 pontos, daí no próximo, faz um ponto alto, pegando aqui na alcinha da frente do ponto. 2, 3, 4, 5. Aqui eu cheguei onde eu tenho o aumento novamente. Então, na mesma direção aqui, eu vou fazer o ponto alto. Vou no próximo ponto. Então, eu pulei ali aquele ponto do aumento. No próximo, eu começo o bloco de 5 pontos baixos novamente. Então, eu vou trabalhar aqui dessa forma, quando chegar aqui eu volto pra gente fazer junto. Aqui eu trabalhei os 5 pontos baixos, deu bem certinho aqui nesta direção, então ficou só o pontinho ali que é na direção desse ponto alto. Vamos cortar o fio e fazer o arremate. Puxo o fio, que eu venho com a agulha de tapeceiro. Aqui onde eu iniciei com o ponto alto falso, esse pontinho aqui, que é esse fio, eu puxo aqui pela frente, para ficar desta forma. Pulo esse ponto, vou no segundo ponto, onde eu iniciei a carreira, que é nesse ponto baixo. Trago o fio aqui pra frente, volto aqui nesse ponto, pego aqui por dentro do ponto baixo, pego nesta alcinha também, e trago a agulha aqui na correntinha, onde eu tenho a direção desse ponto, levo para o lado avesso. E aqui eu vou ajustando esse pontinho. Ficando dessa forma, depois a gente faz ali o arremate. Agora, nós vamos fazer novamente com a cor bege. Vamos iniciar aqui. Agora, nesse ponto e nesse é onde a gente vai ter o ponto alto dessa mesma forma. Então, eu vou dar 2 laçadas. E aqui, um ponto antes, na direção aqui desse ponto alto, eu pego nesta alcinha do ponto, faço o ponto alto. Na direção do ponto alto, eu faço um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Aqui eu já posso soltar esse fio. Aqui eu faço ponto alto novamente, pegando nesta alcinha do ponto. Agora, aqui nesses 3 pontos baixos, no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. No segundo, faço outro ponto baixo. E no terceiro, eu faço 2 pontos baixos aqui no mesmo espacinho. Nesse próximo ponto, eu faço o ponto alto, pegando aqui nesta alcinha do ponto. Faço ponto alto. Na direção do ponto alto, eu faço um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. E no próximo ponto, um ponto alto, que nessa direção desse ponto, eu faço um ponto alto, pegando bem aqui embaixo. Depois, eu vou aqui nos próximos 3 pontos e trabalho um ponto sozinho, o outro ponto sozinho e depois 2 pontos juntos, onde que nós teremos o aumento da carreira. No próximo ponto, um ponto alto. No ponto alto, um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. No próximo ponto, um ponto alto. Nós vamos trabalhar dessa forma até completar a carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira, tem aqueles 3 pontos baixos. Trabalho um ponto baixo no primeiro, um ponto baixo no segundo e 2 pontos baixos aqui no terceiro ponto. Corto o fio.
Aqui eu puxo esse fio, aqui onde eu iniciei eu puxo esse fiozinho, da mesma forma que nas outras carreiras. Deixo lá pra trás, fica desta forma. Com a agulha de tapeceiro, nós vamos fazer o arremate novamente. Pego no segundo ponto, onde iniciamos a carreira. Trago o fio aqui pra frente, volto aqui no último ponto baixo. E passo aqui por dentro desse primeiro ponto alto. Levo lá pro lado avesso. E aqui a gente ajusta os pontinhos. Do lado avesso, a gente faz o arremate depois. Agora, vamos trabalhar com o fio marrom. Agora, eu vou começar aqui nesse ponto alto, vou fazer um ponto alto pegando nesta alcinha do ponto marrom. Então, com a mesma cor, eu vou dar aqui as duas laçadas. Venho bem aqui no ponto, pego nesta alcinha do ponto e faço um ponto alto. No ponto aqui alto, eu pego na alcinha de trás e faço um ponto baixo. Agora, esse fio já posso soltar. Aqui nesse ponto, eu faço outro ponto alto. Então, nessa direção aqui do ponto, vamos fazer aqui um ponto alto. Agora, aqui eu trabalho ponto sobre ponto, nesses 3 pontos baixos, faço um ponto, 2, 3, e nesse ponto eu faço 2 pontos juntos. 4, 5. Cheguei no ponto alto novamente, vamos trabalhar desta forma. Faço o ponto, pegando aqui na alcinha do ponto, faço um ponto alto. No ponto alto, que é da outra cor, eu faço um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Depois, eu faço outro ponto alto. Então, aqui nós temos esses 2 pontos altos separados por um ponto baixo. Agora, tenho esses 3 pontos baixos, faço ponto sobre ponto. E no próximo ponto alto, eu faço 2 pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Cheguei novamente aqui no ponto alto, faço um ponto alto, pegando na alcinha do ponto. Fiz o ponto alto, faço um ponto baixo aqui no próximo ponto. Depois, faço outro ponto alto, pegando aqui nesta alcinha do ponto de baixo. Aqui nos 3 pontos, faço ponto sobre ponto, sempre pegando na alcinha de trás do ponto da carreira anterior. Aqui no ponto alto, eu faço 2 pontos baixos. Cheguei no ponto alto, faço um ponto alto. Nesse próximo ponto, um ponto baixo. E novamente um ponto alto. Aqui tem sempre que cuidar para fazer esses 2 pontos altos separados por um ponto baixo, para depois dar continuidade. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até completar a carreira. Para finalizar a carreira, aqui a gente faz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Então, aqui no primeiro ponto, faço um ponto, no segundo, um ponto, no terceiro, outro ponto, e aqui na direção desse ponto alto, faço 2 pontos baixos no mesmo espaço. Corto o fio, puxo, aqui eu puxo também o pontinho, e vamos fazer o mesmo acabamento que nas outras carreiras. Agora, eu vou começar a carreira entre esses 2 pontos altos aqui na cor marrom. Eu começo nesse ponto aqui do meio, ó, nesse ponto com fio bege. Vou fazer o ponto alto bem aqui nesse pontinho. Dou as 2 laçadas e venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Aqui na direção desse ponto, que eu tenho ponto alto com fio marrom, eu faço um ponto baixo pegando na alcinha de trás.
Depois, eu faço outro ponto alto na direção desse ponto, pegando aqui embaixo, fazendo um ponto alto. Então, aqui vai ficar desta forma. Agora, eu trabalho por 5 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Trabalhei 1, 2, 3, 4. Cheguei na direção desse ponto alto, eu faço um ponto baixo. Então, aqui eu tenho 5 pontos baixos. Cheguei aqui na direção do ponto alto, eu faço um ponto alto. Aqui no ponto alto, com o fio marrom, eu faço um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Depois, eu faço outro ponto alto, pegando aqui embaixo, ficando desta forma. Agora, eu trabalho os 5 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Sempre pegando na alcinha de trás do ponto. Um ponto, 2, 3, 4, 5. Aqui eu faço ponto alto, pegando aqui na alcinha do ponto alto da carreira anterior com o fio bege. No ponto alto com o fio marrom, eu faço um ponto baixo. Depois, eu faço outro ponto alto. Então, a nossa sequência de pontos vai ser desta forma. Agora, eu faço os 5 pontos baixos. Faço ponto alto, pegando na alcinha desse ponto aqui da mesma cor. Depois, eu faço um ponto baixo e outro ponto alto. Vamos fazer assim até completar a carreira. Terminando aqui a minha carreira, eu faço os 5 pontos baixos. Um ponto em cada ponto de base da carreira anterior. Corto o fio e vamos fazer novamente o acabamento. Da mesma forma que a gente fez nas outras carreiras. Então, agora aqui nós não vamos usar mais o fio na cor bege, vamos trabalhar com o fio marrom. Então, vamos fazer ainda mais uma carreira que tem pegando aqui nesse pontinho. E os pontos baixos, outro ponto alto e pontos baixos, para depois a gente ir para a parte do bico. Com o fio marrom, eu vou iniciar na direção aqui desse ponto alto, aqui entre um ponto alto e o outro desta carreira. Nós vamos iniciar nesse pontinho aqui, da mesma forma que nas outras carreiras, eu vou pegar somente nesta alcinha do ponto. Então, é nesse ponto, entre esses 2 pontos aqui no fio bege. Vamos iniciar fazendo aqui o ponto alto. Cuidando aqui para não começar nesse ponto alto aqui, é no ponto do meio, entre um ponto e o outro. Faço o ponto alto. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, baixo. Eu vou trabalhar aqui por 7 pontos baixos, ponto sobre ponto, até chegar nesse ponto alto aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei aqui na direção onde eu tenho esses 2 pontos altos, na direção desse ponto baixo, eu faço ponto alto, pegando nesta alcinha aqui do ponto. Fiz o ponto alto, continuo agora com 7 pontos baixos. Venho no próximo ponto, faço um ponto, vou no próximo, faço o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo.
tenho 7 pontos baixos. Faço ponto alto na direção do ponto alto no fio marrom. Depois, continuo com os 7 pontos baixos. Um ponto para cada ponto de base da carreira anterior. Até chegar ali naquele pontinho, onde eu tenho aqui o ponto baixo entre os dois pontos. Nesta direção aqui, eu faço o ponto alto. Sigo dessa forma até completar a carreira. Quando chegar aqui no finalzinho, a gente não vai cortar o fio, porque nós vamos continuar aqui com a mesma cor. Agora que eu estou finalizando a carreira, eu vou alongar um pouco aqui o fio. Vou puxar esse fiozinho aqui do ponto alto falso e deixo lá para trás. Então, aqui na minha carreira, nessa última que eu fiz, eu fiquei num total de 160 pontos, contando com os pontos baixos e esse ponto alto. Se você iniciou com 14 pontos de base, você vai ficar aqui com 168 pontos. Como eu comecei com 12, eu tenho 160. Agora aqui, eu vou trabalhar uma carreira em ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Então, aqui eu alonguei um pouco o fio, eu vou no segundo ponto, vou pular esse ponto alto, venho aqui nesse segundo ponto, que é nesse ponto baixo. Peguei nas duas alcinhas, levo esse fio pro lado avesso. E aqui eu vou ajustar, para não ficar muito apertado e para não ficar muito solto. Porque depois, quando eu estiver concluindo a minha carreira, eu preciso fazer um pontinho aqui, deixando esta alcinha aqui para frente. Então, aqui nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo, nesse mesmo ponto onde eu levei o fio pro lado avesso, só que eu vou fazer pegando só na alcinha de trás. Então, venho no mesmo ponto, pego na alcinha de trás e faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Agora, aqui onde nós temos esses 7 pontos baixos, no ponto do meio, eu faço o meu primeiro aumento, 2 pontos juntos. Vou trabalhar aqui ponto sobre ponto até chegar nesse próximo espaço aqui onde a gente faz o aumento. Nesse aqui eu não vou fazer aumento, então eu trabalho ponto sobre ponto até chegar aqui onde nós temos os 7 pontos baixos, eu pego no ponto do meio e faço o meu aumento. Aqui eu trabalhei por 15 pontos baixos sem nenhum aumento. Cheguei aqui nesse ponto do meio, eu faço os 2 pontos no mesmo espaço. Depois, trabalho 15 pontos novamente, ponto sobre ponto, pegando somente na alcinha de trás do ponto da carreira anterior. Então, aqui agora nesse desenho, eu não tenho aumento, faço ponto sobre ponto até chegar ali no próximo desenho, onde temos o ponto ali do meio, faço os 2 pontos juntos. Trabalhei aqui os 15 pontos baixos sozinhos, agora eu faço 2 pontos juntos. Talvez você consiga fazer sem aumento, então, você faz ponto sobre ponto. Eu fiz ponto sobre ponto, mas aqui daí o meu ficou repuxando. Então, essa quantidade de pontos, 15 pontos em um aumento, é para quem fez aqui o início com 12. Quem iniciou com 14, você vai trabalhar 13 pontos sozinhos e 2 juntos. 13 pontos sozinhos e 2 juntos. Porque não vai dar certo de você fazer um aumento num desenho sim, outro não, sim, outro não. Porque quem começou com 14 pontos vai ter aqui 21 desenhos desse daqui.
Então, aqui no meu eu tenho 20, por isso que deu certinho trabalhar aumento num desenho sim, outro não. Então, no que começou com 14, você pode fazer 13 pontos baixos sozinhos e um aumento, 13 sozinhos e um aumento. Aqui no meu são 15 pontos sozinhos e um aumento, até completar a carreira. Agora aqui, para eu terminar a minha carreira, depois do aumento, eu trabalhei os pontos baixos. Então, aqui eu tenho aumento que eu não tenho, porque eu iniciei com aumento aqui. Aqui, nesse ponto, pra gente concluir a carreira, eu vou pegar nesta alcinha da frente e vou levar a agulha lá pro lado avesso. E vou fazer aqui o meu último ponto baixo da carreira. Agora, eu vou alongar esse fio, vou pular esse primeiro ponto e começo no segundo. Vou levar o fio pro lado avesso. E aqui eu ajusto novamente para não ficar muito grande, muito solto que esse pontinho, e também para não ficar muito apertado. E vamos iniciar a próxima carreira. Então, agora aqui, eu fiquei com 170 pontos baixos. Então, você pode fazer aqui a adaptação do bico de sua preferência. Eu vou trabalhar nesse aqui, esse bico. Então, eu vou fazer a outra aula fazendo esse bico para vocês, para o vídeo não ficar tão longo, porque ele já tá bem grande o vídeo. E vou fazer o outro vídeo também, fazendo desta forma. Então, esse aqui eu trabalhei 2 carreiras em pontos baixos, com a mesma cor. Então, aqui nós temos a carreira dos 7 pontos, um ponto alto, 7 pontos, um ponto alto. Depois, eu tenho 2 em pontos baixos, na cor azul, e outra com o fio amarelo. Então, eu trabalhei aqui 1, 2, 3 carreiras em pontos baixos, para depois fazer esse acabamento. E aqui com o fio marrom, então, eu tenho essa carreira do ponto alto, os 7 pontos baixos, ponto alto. Depois, eu fiz somente uma carreira em ponto baixo para depois fazer o bico. Então, no próximo vídeo, a gente já vai fazer a carreira onde inicia o bico russo nesse suplá. Então, eu espero vocês na próxima videoaula, que vai ser a continuação para a gente concluir essa peça.